Boa noite aos telespectadores da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando com vocês mais um programa Justiça. E na semana passada nós tivemos uma temática muito interessante, que foi a Lei Maria da Penha e direitos das mulheres. E então surgiu uma pergunta muito interessante de uma telespectadora, a Irma Rodrigues, lá do Jardim Castanheiras, que é uma pergunta bastante grande, mas que nós podemos responder e que será bastante interessante. Ela pergunta: as mulheres com câncer de mama possuem algum benefício legal? Olha, Irma, sem dúvida, as mulheres com câncer de mama ou com qualquer outra neoplasia maligna têm direito, sim. Na verdade, não se trata de apenas um direito das mulheres, é um direito dos homens também. Mas no caso do câncer de mama, nós podemos destacar alguns benefícios legais que estão definidos no ordenamento jurídico brasileiro e que podem tornar melhor a sobrevivência e a vida das mulheres com esse mal. Vejamos alguns deles. Irma, um dos primeiros direitos que nós queremos destacar para você é a renda mensal vitalícia ou amparo assistencial ao deficiente. Nesse caso, na Lei Geral da Previdência Social e também da Assistência Social Brasileira, está previsto esse tipo de amparo para aquela pessoa que, porventura, tendo uma neoplasia, um câncer, possa ter derivado dela um tipo de deficiência física. Nesse caso, você poderá procurar uma agência do INSS, poderá procurar a assistência social do seu município e solicitar, por intermédio deles, este amparo assistencial. Fique atenta com o seu direito. Outro direito que está previsto na legislação brasileira é a aposentadoria por invalidez. Não é incomum que pessoas com câncer, principalmente mulheres, tenham uma invalidez derivada dessa doença e precisem obter a aposentadoria. Diferentemente do benefício anterior, que é um benefício assistencial, o benefício previdenciário, ele pressupõe que a pessoa esteja inscrita nos quadros da Previdência Social, geralmente porque é um trabalhador e recolhe todos os meses o INSS. Mas nesse caso, mesmo que a pessoa não tenha 12 contribuições recolhidas ao INSS, a Previdência Social acaba concedendo às pessoas que tiverem uma invalidez decorrente da doença esse benefício, que é a aposentadoria por invalidez. Outro benefício legal que também está previsto na Lei Geral da Previdência é o auxílio-doença. Tem direito ao benefício mensal do auxílio-doença pacientes inscritos também no regime geral da Previdência Social, o INSS, quando ficam temporariamente incapazes para o trabalho, condição que deve ser evidentemente comprovada mediante perícia junto aos órgãos previdenciários. O FGTS. Este é um direito muito interessante que todos os trabalhadores possuem e que devem ter conhecimento para poder resgatar no momento adequado. Veja, Irma, os pacientes com câncer podem sim sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Na fase sintomática da doença, o trabalhador cadastrado no FGTS que tiver uma neoplasia maligna, câncer, ou que tenha dependente portador de câncer, poderá fazer esse saque. O valor recebido será o saldo de todas as contas pertencentes ao trabalhador ou trabalhadora, inclusive do atual contrato de trabalho. No caso de motivo de incapacidade relacionada ao câncer, persistindo os sintomas da doença, o saque na conta será realizado na Caixa Econômica Federal. Isenção de imposto de renda na aposentadoria, essa é uma possibilidade que nós já destacamos aqui em programas anteriores. Você também poderá solicitar essa isenção junto à Receita Federal.
Nós temos também isenções em IPVA, em ICMS e em outras possibilidades tributárias previstas na nossa legislação. Mas eu gostaria de destacar aqui para você, mulher, que sofreu com essa doença, que você pode também obter um benefício muito interessante, que é a quitação do financiamento da sua casa própria. Exatamente. Se você tem um financiamento junto ao sistema financeiro da habitação, quando você paga as parcelas do seu financiamento, paga também, porque isso está previsto contratualmente, parcelas de um seguro. E o seguro do sistema financeiro da habitação prevê expressamente que, em caso de doença grave, você terá quitado o financiamento da sua casa própria. Esse é um direito pouco conhecido das pessoas brasileiras, mas que é fundamental de ser exigido em caso de adoecimento. E o tema de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês, são ações afirmativas. Um tema bastante polêmico na legislação, na política, no mundo do direito brasileiro, que eu gostaria de trabalhar aqui hoje com vocês. O que são ações afirmativas? Ora, os doutrinadores, os pensadores, acabam por definir ações afirmativas como medidas especiais e temporárias tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, ou seja, de forma obrigatória, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela descriminalização e marginalização decorrentes de motivos raciais, étnicos, linguísticos, religiosos, de gênero ou de qualquer outra espécie. Portanto, as ações afirmativas visam combater efeitos acumulados em virtude de discriminações ocorridas no passado. Existem ainda ações afirmativas desenvolvidas fora do Estado por instituições privadas. Sim, as ações afirmativas não são apenas uma política implementada pelos Estados, mas podem e devem também ser implementadas pela iniciativa privada, desde que nós compreendemos que os direitos fundamentais são direitos que não se aplicam somente entre Estado e cidadão, mas também nas relações horizontais, ou seja, direitos de cidadania aplicados em face de outros cidadãos. Partidos, sindicatos, escolas, igrejas têm implementado cotas de mulheres, cotas raciais, assim como o Estado e, portanto, políticas afirmativas que são fundamentais para eliminar certas desigualdades. A chamada discriminação positiva é uma dessas hipóteses de ações afirmativas que têm sido implementadas pelo Estado brasileiro. Tratam-se de modificações legais, modificações feitas no ordenamento jurídico e que criam, por exemplo, as cotas raciais, as cotas de gêneros para a ocupação de cargos públicos ou para o ingresso em universidades públicas. Também temos aí as cotas sociais, que são muito importantes como instrumentos de eliminação de desigualdades historicamente acumuladas no nosso país. Alguns juristas e políticos não aceitam as ações afirmativas como sendo decorrência da igualdade de todos perante a lei. Nós temos aí essa divisão clássica entre constitucionalistas liberais e constitucionalistas sociais. Os primeiros apenas aceitam que a igualdade deve ser um direito de todos perante a lei, uma igualdade formal, onde todos são tratados da mesma forma perante a lei. Mas os constitucionalistas sociais acreditam que é necessário desigualar os desiguais para poder igualá-los, ou seja, criar formas de desigualação entre as pessoas como forma de criar ambiente propício ao seu livre desenvolvimento. Essa separação entre liberais e constitucionalistas sociais nos parece um tanto quanto artificial.
nos Estados Unidos, a partir da década de 60, tornou-se bastante conhecida a filosofia política de John Rawls, que trabalhou as ações afirmativas. John Rawls, político e filósofo liberal estadunidense, acabou por estabelecer os marcos teóricos fundamentais do que nós estamos implementando hoje no Brasil como políticas afirmativas. Portanto, essa separação entre constitucionalistas sociais e liberais, pelo menos a partir da teoria política de Rawls, nos parece um tanto quanto artificializada. As políticas afirmativas, elas surgem nos Estados Unidos principalmente como uma forma de tentar eliminar, na década de 60, as grandes disputas raciais que tomaram conta daquela nação. Essas disputas são conhecidas de todos nós historicamente, principalmente a partir da Guerra do Vietnã, onde a juventude nos Estados Unidos e também na França, a partir do maio de 68, foi às ruas exigindo uma quantidade maior de direitos fundamentais por parte dos estados. Recentemente, no julgamento da ADPF 186, onde o Partido Democratas, contestava o programa de cotas raciais para ingresso na UNB, o ministro Joaquim Barbosa, que é o atual ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, fez a seguinte afirmação: acho que a discriminação, como componente indissociável do relacionamento entre os seres humanos, reveste-se de uma roupagem competitiva. O que está em jogo aqui é, em certa medida, competição. É o espectro competitivo que germina em todas as sociedades. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla se mostra a clivagem entre o discriminador e o discriminado. É natural, portanto, que as ações afirmativas, mecanismo jurídico concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, sofram o influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável resistência. Sobretudo, é claro, da parte daqueles que historicamente se beneficiam ou se beneficiaram da discriminação de que são vítimas os grupos minoritários. Como nós podemos perceber, trata-se de um tema bastante polêmico que está adentrando na legislação brasileira. O nosso país é um país jovem, é um país de poucos anos comparados com os países europeus. Nós temos uma formação de encontro racial. Aqui, pelo menos 3 grandes povos se encontraram formando a nação brasileira, ou seja, o europeu, o índio e os negros. Isso nos trouxe um grande sincretismo religioso, cultural e em diversos outros aspectos da sociedade brasileira. Mas esse sincretismo não foi capaz de eliminar as desigualdades sociais. Elas ainda existem e estão colocadas no povo brasileiro, na sociedade brasileira. Nós não podemos fechar os olhos para as desigualdades. Elas precisam ser consideradas, precisam ser reconhecidas para que o povo brasileiro, a sociedade brasileira e o Estado brasileiro possam implementar políticas visando eliminar essas grandes desigualdades que assolam o Brasil e o seu povo. Eu quero convidar vocês, mais uma vez, a participar aqui do nosso programa Justiça. Mandem os e-mails para o nosso e-mail que aparece aí no rodapé da sua televisão, mateus.th.floripa@gmail.com. Eu aguardo o seu e-mail com os seus questionamentos e com as suas propostas de temas para que nós possamos realizar um debate sempre franco aqui no nosso programa Justiça. Até lá!